Hoje eu quero que você preste atenção nisso. Os Estados Unidos decidiram impor uma tarifa adicional de 25% sobre uma parte relevante dos produtos brasileiros vendidos ao mercado americano. À primeira vista, parece mais um capítulo de uma guerra comercial. Uma potência aumenta impostos de importação, o país atingido protesta e os dois governos começam uma rodada de negociações. Mas essa história muda completamente quando nós observamos as justificativas apresentadas pelo governo de Donald Trump. No centro da investigação americana aparece o PIX, uma infraestrutura pública de pagamentos criada pelo Banco Central do Brasil e utilizada diariamente por milhões de brasileiros. Também aparecem as regras nacionais para as plataformas digitais. E atravessando essa crise econômica, aparece a disputa política em torno de Jair Bolsonaro. Quando uma potência estrangeira ameaça setores produtivos brasileiros, questiona o funcionamento de uma infraestrutura financeira pública e ainda coloca a situação política de um ex-presidente no centro das relações entre os dois países, a pergunta deixa de ser apenas comercial. A pergunta passa a ser outra. Quem está tentando mandar no Brasil? Este episódio não vai repetir a propaganda governamental e também não vai reproduzir a narrativa de Washington como se os interesses dos Estados Unidos fossem sinônimo de neutralidade técnica. Nós vamos separar os documentos oficiais de alegações políticas. Vamos mostrar o que é fato comprovado, o que é interpretação econômica e o que é parte de uma disputa eleitoral. Porque o PIX não recebeu uma tarifa de 25%, mas o PIX foi colocado sobre a mesa como parte de uma estratégia de pressão. E o que está em jogo não é apenas a maneira como você paga uma conta. O conflito envolve soberania, concorrência financeira, poder das grandes empresas americanas e a capacidade do Brasil de definir as suas próprias políticas públicas. Quando o PIX incomoda Washington, o problema não é apenas a tecnologia, é o poder. Essa semana, mais precisamente 15 de julho de 2026, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, conhecido pela sigla USTR, anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre determinados produtos brasileiros. A cobrança deve começar em 22 de julho e atinge uma parcela das exportações do Brasil, embora o governo americano tenha criado exceções para mercadorias consideradas importantes para consumidores e cadeias produtivas dos próprios Estados Unidos. Essa informação, por si só, já demonstra uma parte da propaganda. A tarifa não alcança tudo que o Brasil vende aos americanos. O governo Trump preservou produtos cuja taxação poderia provocar desabastecimento, aumento de preços ou prejuízos maiores para empresas dos Estados Unidos. A lista final deve atingir aproximadamente 18% das exportações brasileiras destinadas ao mercado americano, com um valor estimado em cerca de 7 bilhões de dólares. A verdade é que o tarifaço não é simplesmente uma explosão irracional de raiva. Existe um cálculo político. Washington escolhe o que pressionar o Brasil enquanto tenta reduzir os efeitos negativos dentro da própria economia americana. Também é importante explicar aqui quem é que paga essa tarifa. O imposto ele é cobrado quando a mercadoria brasileira entra nos Estados Unidos. Portanto, o pagamento inicial é feito pelo importador americano. O problema é que esse importador pode exigir que o exportador brasileiro reduza o preço. Pode substituir o fornecedor, pode cancelar contratos, pode também repassar o aumento ao consumidor dos Estados Unidos. É por isso que uma tarifa cobrada do outro lado da fronteira pode resultar em uma queda de produção, a suspensão de investimentos e demissões dentro do Brasil.
A justificativa formal dos Estados Unidos está numa investigação aberta em julho de 2025, com base na seção 301 da legislação comercial americana. Segundo o STR, determinadas políticas brasileiras prejudicam empresas dos Estados Unidos. O processo, que reuniu questões econômicas muito diferentes dentro de uma única ofensiva e tratou escolhas regulatórias do Estado brasileiro como se fossem potenciais barreiras comerciais, é bem revelador. Em vez de discutir um conflito comercial específico, o governo Trump construiu um grande pacote de acusações. O objetivo não parece ser apenas corrigir uma tarifa ou negociar a entrada de uma mercadoria. A ação busca ampliar a capacidade de pressão dos Estados Unidos sobre políticas internas brasileiras. O documento final americano afirma que as tarifas são necessárias para criar a alavancagem e induzir mudanças nas práticas do Brasil. Em uma linguagem diplomática, criar a alavancagem significa aumentar o custo econômico até que o outro governo faça concessões. O comércio começa a funcionar como instrumento de coerção política. Para entender por que o Pix entrou nessa disputa, nós precisamos abandonar a ideia de que ele é apenas um aplicativo instalado no celular. O Pix é uma infraestrutura financeira. O Banco Central do Brasil estabelece suas regras e mantém o sistema central que permite a comunicação entre os bancos, fintechs e instituições de pagamento. A partir dessa estrutura, o dinheiro pode circular em poucos segundos, durante qualquer horário do dia. O sistema reduziu o custo de milhões de transações. Também diminuiu a dependência de operações bancárias mais caras e de determinados serviços privados de intermediação. Ao fazer isso, o Pix ampliou a inclusão financeira e modificou profundamente o mercado brasileiro de pagamentos. Análises internacionais reconhecem que o sistema levou dezenas de milhões de pessoas ao ambiente bancário e se tornou uma alternativa de enorme escala às redes tradicionais. Essa automação produziu benefícios públicos. Entretanto, também alterou a distribuição de receitas dentro do setor financeiro. Assim, cada transferência realizada por uma infraestrutura pública pode representar uma operação que deixou de gerar determinada tarifa para um intermediário privado. Isso afeta modelos de negócio baseados na cobrança pela circulação do dinheiro. Também limita o domínio de empresas que, historicamente, controlaram redes internacionais de pagamento. O governo americano afirma que o Banco Central brasileiro ocupa, ao mesmo tempo, as posições de regulador e operador. Segundo o STR, essa acumulação de funções cria um conflito de interesses. Washington também sustenta que algumas regras de participação e de apresentação do Pix nos aplicativos concedem vantagens indevidas ao sistema brasileiro. Essa é uma acusação oficial dos Estados Unidos, mas ela está longe de representar um consenso técnico. Economistas e especialistas em comércio apontam que o relatório americano contém contradições importantes. Ryan Cummings, economista-chefe do Instituto de Pesquisa vinculado a Stanford, observou que parte das críticas dirigidas ao Brasil reproduz práticas que também existem nos próprios Estados Unidos. A inconsistência aparece quando Washington trata políticas brasileiras como provas de concorrência desleal, embora o governo americano utilize instrumentos semelhantes para proteger setores específicos e estratégicos, além de favorecer infraestruturas consideradas de interesse nacional. Pesquisa produzida por consultoria técnica da Câmara dos Deputados também concluiu que a investigação contra o Pix carece de fundamento jurídico e econômico. O argumento central é que o STR não demonstrou adequadamente que o sistema impede a participação de empresas americanas ou produz uma discriminação baseada na nacionalidade dessas empresas. O Brasil sustenta que o acesso ao Pix é aberto, que as regras são aplicadas de maneira não discriminatória e que empresas ligadas aos Estados Unidos se beneficiam do sistema.
A defesa brasileira afirma ainda que a seção 301 não deveria ser usada simplesmente porque Washington discorda de uma escolha regulatória feita por outro país soberano. Uma parte relevante dos economistas e especialistas considera que as exigências americanas são infundadas ou equivocadas, porque partem de uma compreensão distorcida do funcionamento do Brasil. A crítica é que Washington analisa o PIX a partir dos interesses das empresas americanas, mas ignora o papel que essa infraestrutura desempenha na inclusão financeira, na redução dos custos bancários e na modernização de uma economia profundamente desigual. Não se trata de afirmar que o PIX está acima de qualquer fiscalização. Todo sistema público deve ter transparência. O Banco Central precisa prestar contas e suas decisões podem ser discutidas. O problema é transformar uma divergência regulatória numa acusação de prática comercial desleal, sem comprovar um prejuízo discriminatório. A economista Monica Bow avaliou que não existe uma lógica econômica clara por trás da medida contra o Brasil e classificou a tarifa como uma ação de coerção política. Essa leitura é importante porque desloca o debate. O problema não seria uma tentativa técnica de corrigir uma distorção comercial. Seria o uso do poder econômico americano para obrigar outro país a reorganizar suas instituições conforme as preferências de Washington. O discurso americano fala em concorrência, mas o conflito real envolve quem controla a infraestrutura pela qual o dinheiro circula. Envolve quem estabelece essas regras, envolve quem captura as receitas produzidas por bilhões de transações. O Pix não foi tarifado. Ele foi utilizado como justificativa para atingir outros setores da economia brasileira e criar pressão sobre o Banco Central. Isso não é apenas uma disputa tecnológica, é uma disputa sobre a soberania financeira do nosso país. A presença de Jair Bolsonaro nessa crise precisa ser explicada com cuidado, porque existem fatos documentados e acusações políticas que não podem ser misturados. Em julho de 2025, a Casa Branca publicou uma ordem que relacionava uma rodada anterior de tarifas ao processo judicial contra Bolsonaro. O governo Trump classificou o tratamento dado ao ex-presidente como perseguição política e atacou decisões de instituições brasileiras. Ou seja, essa relação ela não foi inventada pelo governo Lula, não apareceu apenas num discurso partidário, ela foi estabelecida publicamente pela administração americana. Portanto, é correto afirmar que Trump inseriu a situação de Bolsonaro dentro da política comercial dos Estados Unidos. Isso demonstra que a crise ultrapassou o terreno econômico e entrou de maneira explícita na disputa institucional brasileira. A tarifa anunciada agora, em 2026, porém, foi organizada por outra rota jurídica. A medida atual está formalmente apoiada na investigação da seção 301 e apresenta uma justificativa comercial um pouco mais ampla. Por esse motivo, seria impreciso afirmar que toda a tarifa atual existe exclusivamente para salvar Bolsonaro. Mas seria igualmente desonesto fingir que os Bolsonaro não têm nenhuma relação com essa escalada. A conexão política foi criada pelo próprio governo Trump. Ao mesmo tempo, integrantes do bolsonarismo buscaram interlocuções nos Estados Unidos e tentaram transformar a pressão externa numa ferramenta de disputa contra o governo Lula e contra as decisões do judiciário brasileiro. Em julho desse ano, Flávio Bolsonaro apresentou ao STR propostas para restringir futuras conexões internacionais do PIX com sistemas não ocidentais de pagamento. O argumento era que essa limitação poderia reduzir as preocupações americanas. Na prática, a proposta significava discutir uma mudança na estratégia financeira brasileira para tranquilizar Washington. E esse movimento revela a profundidade do conflito. De um lado, nós temos o governo Lula tentando negociar com os setores dos Estados Unidos para impedir a taxação e, ao mesmo tempo, provar que o PIX faz parte da soberania nacional do Brasil. Do outro lado, o bolsonarismo procura preservar sua aliança internacional com Trump sem assumir o custo econômico das tarifas impostas ao Brasil. Óbvio que nenhum dos dois lados é neutro. O governo utiliza a crise para fortalecer a sua narrativa de defesa nacional.
O bolsonarismo tenta se apresentar como capaz de dialogar com Washington, embora a pressão americana esteja relacionada a interesses e agendas políticas convergentes com a direita brasileira. Mas o ponto central não é saber quem produz o vídeo mais patriótico. O ponto central é identificar qual projeto preserva a capacidade brasileira de tomar decisões sem ter que pedir autorização a uma potência estrangeira. Lula acusa a família Bolsonaro de colaborar com interesses externos contra o Brasil. A família nega essa acusação. E essa responsabilidade política e jurídica precisa ser examinada com base em provas. Mas há uma contradição que já pode ser discutida. Durante anos, o bolsonarismo transformou a bandeira nacional numa peça de identidade partidária. Agora, parte desse campo político precisa explicar por que uma potência estrangeira ligada a seus aliados ameaça setores produtivos brasileiros e exige mudanças em políticas nacionais. Patriotismo não é usar verde e amarelo em uma manifestação. Patriotismo se mede quando o interesse eleitoral entra em conflito com o interesse do país. A ciência política oferece um conceito essencial para entender essa crise: soberania. Soberania não significa que um país pode agir sem respeitar tratados ou sem responder por violações internacionais. Significa que as instituições nacionais possuem autoridade para organizar a vida pública dentro da ordem constitucional. O Brasil pode ser criticado por outros governos, pode enfrentar contestações em organismos multilaterais, pode negociar mudanças em suas políticas. O que produz preocupação é o método utilizado. Quando uma potência usa o acesso ao seu mercado para tentar alterar políticas financeiras, decisões institucionais ou regras digitais de outro país, ela transforma uma relação econômica desigual num instrumento de poder político. Esse processo é conhecido como geoeconomia. Tarifas deixam de ser apenas mecanismos para proteger uma indústria. Elas passam a ser utilizadas para disciplinar governos e impor custos a países que resistem às preferências da potência dominante. É nesse ponto que o timing da ofensiva americana abre margem para uma interpretação mais dura. A tarifa foi construída enquanto o Brasil se aproximava de uma eleição presidencial. Ela aparece depois de o governo Trump ter atacado publicamente o processo contra Bolsonaro. Ela alcança o PIX no momento em que sistemas nacionais de pagamento começam a reduzir a dependência de infraestruturas financeiras historicamente dominadas por empresas e instituições de eixo americano. Diante dessa combinação, é legítimo interpretar a medida como uma manobra imperialista. E imperialismo aqui não deve ser tratado como uma palavra de ordem vazia. O conceito descreve uma relação na qual uma potência utiliza a sua superioridade econômica, financeira, política e muitas vezes militar para limitar a autonomia de outros estados. A lógica imperial não exige a ocupação militar de um território. No século XXI, ela pode operar por meio de sanções, pode atuar por controle tecnológico, surgir no bloqueio de sistemas financeiros, também pode aparecer na ameaça de retirar o acesso a mercados essenciais. A crítica de esquerda precisa ser clara. Os Estados Unidos não estão defendendo um mercado abstrato e neutro. O governo Trump representa interesses econômicos concretos. Entre esses interesses estão empresas que disputam espaço com o Pix e plataformas que contestam a legislação brasileira. E isso não significa que toda crítica americana também seja automaticamente falsa, mas significa que nenhuma crítica pode ser analisada fora das relações de poder. Uma grande empresa americana possui capacidade para transformar os seus interesses privados em uma pauta diplomática. Uma pequena empresa brasileira não dispõe do mesmo acesso à Casa Branca. Essa assimetria ajuda a explicar como a defesa de determinadas corporações passa a ser apresentada como defesa universal da liberdade econômica. A medida também cria um precedente perigoso. Caso a maior economia do mundo consiga aplicar tarifas contra outro país simplesmente porque discorda de suas escolhas regulatórias,
Qualquer política pública que reduza o espaço de uma empresa americana poderá ser tratada como uma barreira comercial. Hoje, o alvo é o PIX. Amanhã pode ser uma política de medicamentos genéricos, pode ser uma regra de proteção de dados, pode ser uma legislação ambiental, pode ser uma política industrial destinada a reduzir dependências externas. O problema, ele deixa de ser exclusivamente brasileiro. Estamos diante de um teste para toda a economia global. A economia internacional já enfrenta um período de elevada incerteza. Tarifas sucessivas enfraquecem as cadeias produtivas e dificultam decisões de investimento. Empresas deixam de saber quais mercados estarão disponíveis. Governos passam a reorganizar relações comerciais de acordo com alianças políticas. O Fundo Monetário Internacional alertou que uma renovação das tensões comerciais e um aprofundamento da fragmentação geopolítica podem reduzir o crescimento e desorganizar os mercados. O Banco Mundial também projeta desaceleração do comércio em 2026, sob o efeito acumulado de tarifas mais altas e da incerteza sobre as políticas econômicas. A Organização Mundial do Comércio já via indicando que o comércio global poderia perder força quando os efeitos das tarifas fossem sentidos durante um ano completo. Portanto, essa ofensiva contra o Brasil não ocorre num ambiente internacional saudável. Ela acontece quando o sistema multilateral está enfraquecido e as grandes potências testam até onde podem utilizar a dependência econômica como instrumento de pressão. Se a Seção 301 for utilizada como ferramenta para interferir em qualquer política interna considerada inconveniente por Washington, outros países poderão responder da mesma maneira. O resultado seria uma escalada de represálias. Cada governo procuraria atingir os setores mais sensíveis dos seus adversários. A economia mundial seria dividida em blocos políticos cada vez mais fechados. Os países ricos têm reservas financeiras e capacidade fiscal para absorver parte desses choques. Porém, as economias mais frágeis não têm a mesma proteção. São os trabalhadores dos países periféricos que costumam sentir primeiro a queda das exportações. São as pequenas empresas que enfrentam mais dificuldades para encontrar novos mercados. São os governos endividados que possuem menos recursos para proteger empregos. Por isso, chamar essa medida de imperialista não significa recorrer ao insulto automático contra os Estados Unidos. Significa analisar quem possui poder para impor as regras e quem é obrigado a absorver os custos. A pesquisa econômica sobre as guerras tarifárias recentes aponta que a escalada comercial pode provocar perdas de exportações e empregos em escala global. Os efeitos tendem a atingir com mais intensidade trabalhadores de baixa qualificação e setores com menor capacidade de adaptação. Trump pode até apresentar o tarifaço como uma defesa do trabalhador americano, mas uma política que desorganiza cadeias de produção também pode aumentar preços nos Estados Unidos, pode reduzir a produtividade, pode provocar retaliações contra exportadores americanos. Protecionismo não é sinônimo automático de desenvolvimento. Tudo depende de quem é protegido, de quem paga e de qual projeto econômico está sendo construído. A consequência mais concreta dessa disputa aparece bem longe dos palácios presidenciais. Uma empresa brasileira que depende do mercado norte-americano pode receber menos encomendas. Ao perder contratos, ela pode reduzir os turnos de trabalho. Também pode suspender investimentos e pressionar fornecedores por preços menores. Esse efeito se espalha pela economia local. O trabalhador perde renda, o comércio do município vende menos, a arrecadação diminui. Uma decisão assinada em Washington atravessa fronteiras e chega ao cotidiano de famílias que nunca participaram dessa negociação. O impacto nacional pode parecer administrável quando observado apenas como proporção do produto interno bruto. Entretanto, a realidade ela é muito diferente para uma cidade que depende de determinada cadeia exportadora. É por isso que a resposta brasileira não pode se limitar ao discurso.
O governo precisa negociar com firmeza. Também precisa oferecer crédito e proteção aos setores atingidos. A manutenção dos empregos deve ser ou estar condicionada a qualquer ajuda pública concedida às empresas. Não é aceitável utilizar dinheiro da sociedade para salvar o patrimônio dos controladores enquanto os trabalhadores são demitidos. O lucro privado não pode virar demissão socializada. Mas essa tarifa também pode atingir os consumidores americanos. O importador pode repassar parte do custo aos preços. Isso demonstra que a política de Trump não produz vencedores automáticos dentro dos próprios Estados Unidos. Na verdade, ela redistribui prejuízos enquanto fortalece uma narrativa política de confronto. E o que vem a seguir? No cenário mais favorável, a pressão de empresas dos dois países produz uma negociação. O Brasil consegue ampliar as exceções e preservar a autonomia do PIX. O governo americano recua de exigências que não possuem fundamento técnico suficiente. Os dois países retomam os canais diplomáticos sem transformar trabalhadores em reféns de uma guerra política. Porém, também há um cenário mais perigoso. O Brasil adota as medidas de reciprocidade e Washington responde com novas punições. A disputa comercial se mistura ainda mais à eleição. O bolsonarismo responsabiliza Lula por não se submeter às condições americanas. O governo transforma toda crítica interna em apoio ao estrangeiro. Enquanto isso, a discussão econômica desaparece dentro de uma guerra cultural. Nesse ambiente, a desinformação encontrará um terreno fértil. Vão dizer que o PIX será proibido, vão dizer que cada transferência receberá uma taxa de 25%. Vão dizer que defender a soberania brasileira é ser inimigo dos Estados Unidos. Nada disso é verdade ou explica a realidade. O PIX não está sendo taxado diretamente, mas está sendo usado como parte de uma pressão contra o Brasil. Claro, Bolsonaro não explica sozinho toda a investigação comercial, mas sua defesa foi incorporada oficialmente à escalada política conduzida por Trump. E o tarifaço não é apenas uma divergência entre parceiros comerciais. O momento escolhido, a fragilidade das acusações e a tentativa de interferir em políticas nacionais permitem interpretar essa ofensiva como uma manobra imperialista, sim. Uma manobra que abre um precedente perigoso para um sistema econômico mundial que já está fragilizado. Se uma potência pode punir qualquer país que desenvolva uma infraestrutura pública capaz de competir com as suas empresas, nenhuma inovação soberana estará segura. Negociar é necessário, proteger os empregos é urgente, defender a soberania é obrigação. E fiscalizar o governo brasileiro continua também sendo indispensável, porque soberania não pertence a Lula, também não pertence a Bolsonaro. Não pertence ao Banco Central nem ao Supremo Tribunal Federal. Soberania pertence ao povo brasileiro. Compartilhe este episódio com alguém que usa o Pix todos os dias e ainda acredita que a política externa não chega ao próprio bolso. E não esqueça de responder nos comentários. Isso é uma negociação comercial ou uma forma de coerção imperialista? Eu sou o Raul Silva e este foi o Estopim Política. Até o nosso próximo encontro. Este podcast é uma produção de O Estopim Mais Comunicação e Conteúdo.
gravado nos estúdios de O Estopim.